Galerinha abençoada do Dá o Papo Gospel, tudo bem? Seja muito bem-vindo nesse dia tão especial. Sábado, né, gente? Sábado, dia abençoado por Deus. Hoje, gente, vamos relembrar aí um pouquinho de Álvaro Tito, esse professor, né? Essa musicalidade, esse vocal, esse drive, essa leveza que é Álvaro Tito. Álvaro é um renomado nome do cantor da música cristã contemporânea brasileira. Ele começou aí no comecinho dos anos 80, com 15 anos, minha gente, e se tornou uma voz impactante, uma voz importante, influente, marcante e também, gente, uma voz inconfundível no cenário da música gospel brasileira. O seu projeto, o seu trabalho Não Há Barreiras rendeu, gente, rendeu. Sim, ele vendeu mais de 2 milhões de cópias com esse projeto. Olha, gente, que sensacional! Álvaro nasceu no dia 18 de junho de 1965 lá no Rio de Janeiro e com apenas 5, 6 anos. Ele já tinha mãe, ele já tinha ouvido, ele escutava música norte-americana e seu pai, muito esperto, já sentiu, né? Já sentiu que o seu filho tinha um dom, ele tinha um carisma, ele tinha tudo que precisava ter para ser um cantor de nome. E ele colocou para estudar, né, lá em Vila Lobos. Gente, e ali ele aprendeu um pouquinho? Não, ele aprendeu música clássica. Gente, fala sério. Mas, embora Álvaro tenha aparecido ali com seus 15 anos, nos anos 80, ele, muito antes, ali com 5, 6 anos, ele já cantava e cantava muito. Então, seu pai colocou ele para estudar, ficou melhor ainda. E ele cantava, participava de vários concursos, vários festivais e ele ganhava com sua canção autoral. Gente, olha só, para tudo, né? Seu primeiro trabalho com canção autoral foi Meu Ser para Cristo e depois Deus Transforma. Tanto que são muitas cópias vendidas até hoje. Aí, gente, vem o álbum Não Há Barreiras, de 1986. Este álbum, essa canção Não Há Barreiras, foi uma canção escrita pelo seu melhor amigo Elvis Tavares. Elvis, então, posso dizer que presenteou, né, Álvaro Tito. Gente, nem ele imaginava que a sua canção fosse render tanto, essa canção fosse superar tanto. Pois bem, Elvis apresentou a canção a Álvaro Tito, ele gravou e deu muito. E aí, né, neste álbum Não Há Barreiras, Álvaro queria então produzir, arranjar musicalmente os seus próprios projetos, os seus próprios trabalhos. E ele tocava bateria, ele quis incluir a bateria, o som da batera. E aí a gravadora Polygram naquela época falou, opa, não, porque melhor não. Porque naquela época a bateria não era muito bem vista nas igrejas, né? A bateria naquela época era coisa do capeta, tudo mais. E a Polygram falou, não, né? Melhor não. E Álvaro insistiu até que conseguiu. E realmente saiu o projeto, saiu o álbum. A princípio, a igreja realmente deu uma cancelada ali nas agendas de Álvaro. Mas depois, gente, todo mundo queria ter algo de Álvaro Tito. E após esse sucesso todo de Não Há Barreiras, quando realmente impulsionou, né, o álbum Não Há Barreiras, Álvaro recebeu o convite, né? Aquele convite, gente. 1 milhão na conta? Sim, minha gente, ele recebeu este convite para cantar no meio secular, porque Álvaro Tito, ele era comparado a Stevie Wonder. Pois bem, gente, as pessoas comparavam Álvaro Tito e Stevie Wonder, que dizia, gente, que os dois tinham muito talento, e tem, né, muito talento, tinha tudo assim, tudo, ele sabia cantar tudo, as pessoas simplesmente amavam, e comparavam e queriam Álvaro no meio secular. Pois bem, Álvaro aceitou, ele aceitou 10 milhões na conta naquela época, gente. Ele foi para casa, conversou com o pai, com a mãe. Então, fizeram isso, esse convite. Seu pai, e você?
Eu aceitei, pai. Tá aceito, tudo certo. Seu pai e sua mãe falou o quê? Vamos para o joelho. Não vamos falar nada para ele agora, mas vamos para o joelho. Foram conversar com o pastor, resolveram entrar, fazer uma campanha de joelhos, de oração, e que se fosse da vontade de Deus, ele não assinar esse contrato, Deus ia falar no coração, ia tratar no coração de Álvaro. Foi isso que aconteceu. No dia dele assinar o contrato, Álvaro já estava todo decidido. Gente, foi um dia que ele ficou inquieto o tempo todo. E ele pegou o carro e foi parar numa igreja. E nesta igreja, Deus usou uma pessoa, um estrangeiro, para falar com ele. E falou ali. E uma das palavras foi que, se ele assinasse o contrato, ele jamais voltaria a cantar Não Há Barreiras. Ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus e ele não assinou o contrato. Ele fala este testemunho todo emocionado, porque é um testemunho muito forte para quem entende, né, sobre o querer de Deus, para quem entende sobre ouvir a palavra de Deus, sabe o que eu estou falando. E um testemunho impactante em sua vida foi que quando ele tinha 5 para 6 anos, ele já cantava e ele tinha a ambição, a vontade de cantar em grandes eventos com diversos cantores. Até que teve um dia que, ao persistir, né, ao insistir, ele conseguiu uma oportunidade para cantar num baita do evento onde estariam os grandes nomes da música cristã naquela época. E ele fala, né, que tudo tem um processo, assim mesmo como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, tudo há um tempo determinado e também tudo há um processo, né? E há um processo de aprendizado. Pois bem, minha gente, ele que cantava, ele conseguiu essa oportunidade, ele espalhou para geral. Gente, eu vou cantar num dos maiores eventos aqui do Rio de Janeiro. E espalhou para geral, convidou geral. Chegou o dia do evento. E lá no dia do evento, a galera, né, convidados lá esperando a oportunidade, né, de Álvaro Tito. E canta um, canta outro, Oséias de Paula cantou. E foi o evento todo, a tarde toda. E nada dele ter oportunidade. De repente, acabou o evento. Todos os cantores já cantaram e acabou o evento. Quase todo mundo foi embora e ficaram ali poucas pessoas, ali pela conta dele, umas 40 pessoas ficaram ali esperando, né, o apresentador guardar tudo, aquela coisa toda que eu faço também, né, quando eu vou em evento. Sou a última a sair. E o apresentador ali começou a guardar o microfone, até que ele olhou para trás e se deparou com o Álvaro, pequeno, né? Com o olho cheio d'água, e ele lembrou que tinha que dar oportunidade para Álvaro. E ele falou, ano que vem você canta? Daí Álvaro meio sem graça, e ele notou que Álvaro ficou bem triste. E ele lá continuou a guardar até que ele falou, tá, você quer cantar? Daí o Álvaro simplesmente fez assim com a cabeça, quero muito. Então canta. E Álvaro lá, as pessoas que ficaram lá, Álvaro começou a cantar uma música de Edson Coelho, que é interpretada por Oséias de Paula. E nisso, Oséias já tinha ido embora. E ele fala que Deus queria que ele cantasse para uma pessoa, bastava uma pessoa só para ouvir ele cantar. O nome dele era Jorge Barros, cunhado de Oséias de Paula. Jorge ouviu de longe alguém cantando uma música de Oséias de Paula. Ele falou, meu cunhado já foi embora. Quem que tá cantando a música do meu cunhado? E ele começou a curtir a voz, começou a curtir e foi se aproximando até que ele se deparou com um garoto. E ele ficou impressionado com a capacidade do garoto de cantar e com a maravilhosa voz deste garoto. Ele ficou impactado. E Jorge Barros foi quem mentoreou Álvaro. Ele deixou de gravar 2 discos pela Desperta Brasil para dar oportunidade para que Álvaro gravasse o seu primeiro disco. Mas mesmo assim não rolou. Eles não aceitaram gravar o disco de Álvaro Tito. E Jorge passou a acompanhar Álvaro nos eventos, Álvaro acompanhar Jorge nos seus eventos, e ali dando essa mentoria, dando uns toques para Álvaro, até que um ano depois desse ocorrido, Jorge e Álvaro foram comemorar, né, cantar
no aniversário do pastor Anésio Sarmento, que era um dos proprietários da gravadora Desperta Brasil. E o combinado foi entre Jorge e Álvaro. Jorge ia começar a cantar uma canção para Anésio e logo ali no refrão ele ia convidar Álvaro para cantar a segunda estrofe. E foi isso que aconteceu. Agora com vocês, Álvaro Tito. E Álvaro chegou com tudo, a igreja vibrou, gostou. Até o próprio pastor Anésio pediu para que ele cantasse uma segunda canção. A igreja vibrou também. E ao cantar essa canção, ele gostou muito e falou para a igreja: irmãos, vocês querem que eu grave um álbum de Álvaro Tito? A igreja, todo mundo, uhul, sim! E foi isso que aconteceu. Então, ele grava aí o primeiro álbum de Álvaro Tito e realmente foi um sucesso. E Álvaro grava um atrás do outro, mais de 20 álbuns aí na história. E em 2011, Álvaro Tito, ele é contratado pela Sony Music e também foi indicado no troféu Promessas, na categoria Melhor Cantor. Um de seus mais recentes trabalhos é O Legado, gravado aí pela MK Music, com as canções que marcaram, canções que são as que a gente escuta e ecoa lá no fundo da nossa alma até nos dias de hoje. Gente, são canções marcantes. E ele canta aí com diversos outros cantores, como Isaac Marins, como Paulo Neto, a Marina de Oliveira. Gente, sensacional. E canções como Riquezas, Cenas, Não Há Barreiras. Fantástico, fantástico mesmo. Então aproveite para curtir um pouquinho de Álvaro Tito. Coloque aí, gente, que vai ser bênção na sua casa, no seu lar. Que Deus abençoe tua vida. Se você curtiu este vídeo, gente, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, que é muito, muito importante, viu? Que Deus abençoe teu lar, tua vida, teu coração, a tua alma. E viva, viva intensamente, viva para Cristo e viva sempre mais. Beijo, tchau, tchau.